O episódio de hoje é um oferecimento do canal Cinéfilos Anônimos, que traz perfis dos maiores astros do cinema, incluindo alguns nomes da saga Star Wars, como Harrison Ford, Adam Driver e Daisy Ridley. Se inscreva no canal clicando no link na descrição ou então nos cards aqui em cima. Quem tem acompanhado o Entre Planos recentemente vai lembrar que, alguns meses atrás, eu lancei um vídeo inteiramente dedicado a falar mal do personagem mais odiado de Star Wars, Jar Jar Binks. E, sinceramente, se fosse pra eu falar de tudo que tem errado em A Ameaça Fantasma, eu teria que fazer dezenas de vídeos. Mas apesar de ser um péssimo filme, é muito importante ressaltar que tem um momento nele que se salva. Uma cena que não é apenas decente, ela é realmente uma cena muito boa. Eu tô falando, é claro, do incrível duelo que acontece no clímax do filme. Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn contra Darth Maul. Esse é de longe o momento mais celebrado do infame longa-metragem. E isso não é à toa. A sequência é genuinamente muito bem elaborada em termos de roteiro, de direção e, é claro, de coreografia. Mas como foi que algo tão bom surgiu em meio a tantas decisões erradas? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. O nome mais importante que você precisa conhecer nessa história toda é o desse cara aqui, Nick Gillard. Ele foi o coreógrafo de lutas contratado por George Lucas para trabalhar na nova trilogia. E desde o começo, ambos viram que tinham um objetivo em comum: criar um estilo de duelo de sabres de luz que parecesse algo completamente novo. E fazia sentido eles pensarem assim. Na trilogia antiga, os duelos eram sempre entre os últimos vestígios dos Jedi. Um cavaleiro envelhecido, um Sith metade máquina, metade humano, e um aprendiz que acaba se tornando um mestre. Mas na nova trilogia, a gente ia testemunhar o período em que os Jedi prevaleciam, a Era de Ouro deles. E por isso, os duelos precisavam estar em outro nível. So, to see a Jedi in his prime fighting in the prime of the Jedi, I wanted it to be a much more energetic and faster version of what we've been doing. Claro que essa não era uma tarefa muito fácil, mas Gillard sabia como criar algo que tivesse energia. Basicamente, ele inventou uma mistura de diferentes tipos de lutas, como esgrima e kendo, e juntou a movimentos do tênis e até mesmo do corte de árvores com machados. Tudo isso com muitos deslocamentos, giros e saltos. Beleza, então estava criado o novo estilo de duelo Jedi. Mas de nada adiantaria essa trabalheira toda se os atores não fossem capazes de executar os movimentos, certo? Felizmente, isso não foi problema algum. Ewan McGregor era um jovem ator cheio de energia e entusiasmo para aprender os movimentos. Já o veterano Liam Neeson tinha experiência graças às lutas de espada que ele teve que atuar em alguns de seus filmes anteriores. E o terceiro lutador, Darth Maul, era interpretado por um especialista, Ray Park, dublê, lutador e ginasta. Pronto, agora todas as peças iniciais estavam prontas. Mas como seria o roteiro do duelo? É aí que a gente descobre um detalhe que ajuda muito a explicar por que essa sequência é tão boa. Acontece que George Lucas só tinha definido como a batalha começaria e como ela acabaria. Tudo que aconteceria no meio estava em aberto. Como Gillard revela em uma entrevista para o site Vulture, o roteiro escrito por George Lucas nessa parte dizia simplesmente algo como: começa uma grande luta de sabres de luz, 7 minutos. Ou seja, o duelo funciona em grande parte graças ao fato de George Lucas não ter ditado como ele aconteceria. Essa tarefa ficou para o Gillard. Foi ele quem efetivamente criou a história contada ao longo da cena, definindo para onde os personagens iriam, como eles lutariam, como o drama seria construído, e depois, na hora de gravar a sequência, George Lucas entrou para dirigir. Mas é claro que o Gillard, de certa forma, também foi diretor nessa hora. Até porque foi ele quem bolou algumas estratégias para resolver problemas da gravação. Por exemplo, em certo trecho, o Obi-Wan tá pendurado e precisa se lançar para cima da plataforma. A princípio, eles iam usar uma pequena cama elástica. Mas George Lucas não gostou do resultado. You're gonna
actually see that he bounces on something. Okay. Foi então que Gillard teve uma ideia: usar uma tábua de madeira para fazer a propulsão do ator. Mais um desafio apareceu na hora de filmar esse outro salto do Obi-Wan, quando ele dá um mortal por cima do Darth Maul e ataca ele. Executar isso realmente seria muito difícil. Então a solução que o Gillard encontrou foi executar o movimento de trás para frente, com o Obi-Wan pulando em direção ao buraco. Ou seja, o que a gente vê no produto final é, na verdade, essa tomada exibida em reverso. Já entendemos então alguns dos principais truques de bastidores. Mas não é só isso que faz o duelo final ser tão bom. Para entender por que essa sequência funciona bem, a gente ainda precisa avaliar outros fatores. Um deles é, obviamente, a fantástica trilha sonora composta pelo icônico John Williams. Nessa cena é introduzida a faixa Duel of the Fates, a mais celebrada música da segunda trilogia. E de cara ela se provou marcante. Afinal, o público estava acostumado com músicas de Star Wars completamente instrumentais. Mas aqui John Williams pegou todo mundo de surpresa ao usar pela primeira vez na saga pessoas cantando. Ouvimos um coro entoando uma melodia apocalíptica, o que traz uma intensidade e um drama como a gente nunca tinha ouvido em Star Wars antes. Saindo do som e voltando para a imagem, é fundamental a gente falar de como a ação do duelo é bem filmada. A sequência acerta em vários critérios que fazem uma cena de luta ser boa. Uma delas é a geografia do duelo. Ao longo de toda a sequência, a gente entende perfeitamente onde os personagens estão e para onde eles se deslocam. Primeiro, eles estão nessa parte mais externa. Aí, quando o cenário muda, a gente tem um plano geral que não só nos recontextualiza, mas que também mostra como esse é um espaço muito amplo e com diferentes níveis de altura. Informações que vão ser cruciais para o desenrolar da luta mais tarde. E mesmo nos momentos mais intensos, sempre são inseridos planos mais abertos no meio da ação para que a gente sempre entenda onde os personagens estão posicionados. Outro fator que merece destaque é como enquadramento e montagem trabalham para deixar a ação clara e fácil de acompanhar. Aqui, nada daqueles planos super fechados, câmera tremida e cortes ultra rápidos. Em vez disso, temos uma câmera estável, que mostra planos abertos e longos. Tudo isso permite que o público consiga ver perfeitamente os movimentos da luta. E o último elemento que torna essa cena tão boa é o drama. Porque essa não é simplesmente uma sequência de golpes e pronto. Ao longo da cena, a gente vê uma história ser contada. Esse é o tenso momento em que finalmente vamos ver dois Jedi excelentes darem tudo de si. É quando vamos ver do que é capaz esse vilão tão assustador. Sem contar que nessa cena a gente entende muito bem cada personagem, mesmo que não tenha praticamente nenhum diálogo. Um exemplo perfeito disso é esse trecho. Depois de dezenas de golpes acelerados, de repente os três lutadores se veem separados por paredes, o que obriga o duelo a pausar. Agora, cada ator tinha que pensar em como reagir à situação. Liam Neeson, por exemplo, teve a brilhante ideia de simplesmente se sentar e fazer Qui-Gon Jinn meditar. É um gesto que nos surpreende, mas que também combina perfeitamente com a essência do personagem. Já Ray Park, a pedido do Gillard, reagiu como um tigre de zoológico que observa as pessoas de forma ameaçadora. E ficou perfeito. A gente realmente está vendo um predador ansioso para atacar. Enquanto isso, temos no fundo um ansioso Obi-Wan que não consegue esconder sua preocupação. E aí o duelo recomeça, só que agora o status da batalha vai ser diferente. Dessa vez, a gente tem uma nova camada dramática. Obi-Wan agora é fisicamente incapaz de ajudar o seu mestre. Ele é obrigado a apenas observar e esperar. A princípio, a gente vê claramente no rosto dele a expressão confiante de quem sabe que Qui-Gon vai vencer. Mas, à medida que a batalha avança, a gente vê o Obi-Wan começar a ficar preocupado. E então, o pior acontece. E mais uma vez, o drama da cena vai mudar.
agora não se trata apenas de uma batalha. Agora é uma questão também de vingança. Depois de uma árdua luta, finalmente Obi-Wan prevalece. Tá vendo então como temos uma evolução dramática muito boa? Temos a tensão inicial da batalha, o drama de um aprendiz que não pode ajudar, a morte de um mentor e o momento em que o aprendiz derrota o vilão, o que também nos mostra que no fim ele superou seu mestre. Ou seja, temos um arco narrativo completo. Promise me you will train the boy. Yes, master. Acho que ficou claro então por que dissecar o duelo final de A Ameaça Fantasma é um excelente exercício. A gente aprende quais elementos de roteiro, direção, montagem e atuação ajudam a fazer uma cena de luta funcionar. A gente descobre os detalhes de bastidores que fizeram essa cena se tornar tão icônica dentro da franquia Star Wars. Mas o mais fascinante dessa história toda é como ela nos relembra que até mesmo os mais fracos dos filmes podem ser capazes de conter momentos absolutamente brilhantes. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se você é fã de Star Wars, você precisa conferir o canal Cinéfilos Anônimos, que é o patrocinador do episódio de hoje. Lá, o André Mesquita faz perfis dos maiores atores do cinema, explicando como esses astros alcançaram o sucesso. E o André já fez perfis de alguns dos maiores nomes da franquia Star Wars. Ele falou do Harrison Ford, da Daisy Ridley e do Adam Driver. Sério, vale muito a pena conferir esses vídeos, principalmente se você nunca tinha visto a Daisy Ridley ou o Adam Driver atuando em algum outro filme antes. Porque com esses vídeos você vai entender direitinho como eles chegaram em uma das maiores franquias da história do cinema. Então não deixe de conferir esses perfis e, é claro, de se inscrever no canal Cinéfilos Anônimos. Os vídeos deles são pratos cheios para qualquer cinéfilo. Você pode acessar clicando no link que está aqui embaixo na descrição ou então no botãozinho que está aqui em cima. Lembrando que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.